Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que provavelmente é um interessado em projetos de arquitetura, você que às vezes já é arquiteto ou você que ainda é um estudante. Quero recebê-los com o título da aula de hoje. É um título que eu gosto bastante. Chama-se Lugar e Espaço. Eu gosto muito dessa aula, porque é uma teoria que eu levei um tempo para entender, mas quando eu entendi, algumas coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Então, você que às vezes fica um pouco perdido, e ela é quase uma preparação, tá? Uma preparação para uma das aulas que a maior parte dos alunos tem muita dúvida, que é conceito e partido. Então, você que tem essa dúvida do que é um conceito partido, como montar, quais são as diferenças, né? Eu acho que a gente precisa conversar sobre espaço e lugar, tá? Ok, por quê? Existem para mim, e para uma ampla maioria de arquitetos, diferença entre um espaço e um lugar. E eu quero mostrar para vocês hoje essa diferença. Para isso, eu conto histórias, deu para perceber. Eu acho mais fácil quando a gente retrata experiências particulares, porque eu acho que todo mundo tem essas experiências, seja em um nível ou em outro, em um lugar ou em outro. Então, eu até relatei isso para os meus alunos essa semana. Por exemplo, a minha infância, como foi? Imagina de vocês, no caso. Veja se vocês conseguem ter alguma coisa correlacionada e deixa nos comentários aqui para gente usar como exemplos em outras aulas. Mas na minha infância, eu cresci numa casa por uns 14, 15 anos, na mesma casa. E na rua de casa, praticamente na rua de casa, era no quarteirão de baixo, tinha uma feira, né? Essa feira de frutas, essas coisas, a famosa feira brasileira, né? E para mim aquilo tem um significado. Por quê? Né? Porque todo domingo, né, já vinha aquele cheiro de gordura do pastel invadindo a minha casa. E se você queria relaxar, o que você vai fazer? Vou lá comer um pastelzinho. Então você ia lá, comia um pastel, dava uma andada, via o movimento. Algumas dessas vezes acompanhado pelos meus pais. Então, para analisar. Qual é a importância da feira para mim? O que vai acontecer, né? Toda vez que eu vou numa feira, eu resgato um pouco dessa memória afetiva. Estão entendendo? E para você? Você consegue me dizer uma história similar? Né? Você consegue analisar, por exemplo, se você teve uma coisa similar? Porque para alguns alunos eu contei essa história e cada um foi relatando uma experiência. Então, por exemplo, teve um aluno que relatou que cresceu com uma goiabeira no jardim de casa. E toda vez que ele via uma goiabeira ou uma árvore de grande porte dentro de uma arquitetura, o que acontecia? Ele resgatava um pouco dessa memória. Teve outros alunos que relataram experiências similares à minha com feira, mas, por exemplo, em mercadão municipal, né? Ou casa de fazenda, ia para a fazenda da família. Então, cada um relatava uma experiência. E eu acho que é isso, né? Essas experiências vão moldando um pouco da nossa memória afetiva. Então, para entender o que é espaço e o que é um lugar. A feira tem um significado muito grande para mim, né? Porque ela vai resgatar memórias boas, nesse caso. Então, a feira não é um espaço para mim, ela é um lugar. Então, olha a teoria. No momento que você tem um espaço, onde através desse espaço você descarrega uma quantidade de memória, uma sensibilidade de memória, você vive experiências ali, aquele espaço se transforma em um lugar para você. Né? Aí me fizeram uma pergunta muito boa. Falou assim, mas tem que ser sempre memórias boas? Não. Aí que está o X da questão. Nem sempre são memórias boas, tá? Então nós temos situações
que a memória ela não é atribuída apenas em coisas boas. E lógico que aí são situações, mas, por exemplo, Auschwitz, né, o campo de concentração alemão, ele se transformou num lugar de dor, num lugar de memória ruim, né, que ficou marcado no contexto histórico da humanidade. Mas é um lugar, não é só um espaço. Né? Então, inclusive, Aldo Rossi faz uma obra, um memorial, né? Um memorial para a resistência, se eu não me engano, a resistência italiana. Né? E aí ele é convidado para fazer isso. Vou até trazer umas imagens aqui para vocês verem. Então, observa o projeto dele. O projeto dele, vem comigo, olha o que ele fez. É um memorial à resistência. Então, ele basicamente faz um cubo, né, um quadrado, onde você pode adentrar neste quadrado através de uma escadaria, e aí lá no topo você sai num espaço aberto e amplo, onde é possível ver uma janela em fita rasgada. Eu quero que você entenda que ao adentrar nesse quase um bunker, né, quase uma casa-mata, que é um instrumento militar ali, você entra por uma escadaria que é muito escura, então você entra num ponto muito escuro, e conforme você vai subindo, você vai indo em direção à claridade. E aí quando você chega lá em cima, você vê essa janela em fita. Então as pessoas que estão indo lá nesse memorial da resistência, ao olhar para essa janela em fita, eles estão olhando para a direção, né? A direção que dá para uma floresta lá no fundo, que era onde a resistência ficou. Então, olha o que o arquiteto trabalhou. Ele trabalhou na intenção de resgatar uma memória. Né? De resgatar uma memória. Porque através do resgate dessa memória, ele conseguiria transformar o projeto dele em um lugar, não só um monumento, não só um espaço. Né? Então, a arquitetura ela tem esse poder, né, de resgatar essa memória. Né? Porque ao resgatar essa memória, a gente vai falar aqui num item que é fundamental para o seu projeto. Você pode estar olhando, eu falando tudo isso, e falar assim, pô, isso aí é muita besteira. Não é. Porque lembra da primeira aula que eu falei para vocês, existe uma diferença entre fazer projeto e existe uma diferença entre fazer projeto de arquitetura bem feito. Porque quando você faz um projeto de arquitetura bem feito, o que você está fazendo? Você está elevando o seu projeto no mesmo patamar de uma obra de arte. Estão entendendo? Então, olha isso. Ao fazer isso, ele transformou aquele monumento em um lugar. Então, um lugar que tem memórias que não são memórias felizes, porque a resistência passou por maus bocados. Mas ele resgata isso, mesmo sendo uma memória ruim, porque é para que você não esqueça do que aconteceu, né? E isso, para vários monumentos, por exemplo, olha lá, né? O que isso significa? Tem esse resgate da memória, porque aí ele consegue transformar isso em um lugar. Agora, e se não tem essa memória? Ele é um espaço. Então, por isso que existe até um efeito que é assim, às vezes você anda na cidade de carro no modo automático, né? Então, você, por exemplo, na sua cidade aí, não sei se já aconteceu com vocês, você anda no modo automático para a maior parte das coisas que você faz. Mas quando você para num espaço, você estabiliza num espaço, você dá um tempo para absorver o que está acontecendo ali. Você vai ganhando memórias porque você não está mais no automático. E aí, consequentemente, você vai atribuindo sensações. E aí, aquele lugar na cidade, ele nunca é mais apenas um espaço. Ele vai ser um lugar. Então, por exemplo, algumas praças,
Então, eu aposto que se eu perguntar para vocês, não sei onde vocês estão aí, mas se eu falar assim, você lembra de alguma praça que marcou vocês? Lembra. Mas se eu perguntar aí, e uma rua do teu trabalho, você lembra alguma coisa específica dela? Não. Por quê? Porque você estava num processo de trânsito. E nesse processo de trânsito, olha essa palavra, você não se apropriou daquele lugar. A apropriação do espaço transforma ele num lugar. É quando você passa a ter a liberdade, de se apropriar de um espaço e ganhar memórias sobre aquele espaço, que você consegue transformar ele num lugar. Poxa, mas o que eu, como um profissional, seja de arquitetura, ou engenharia, ou design, tenho a ver com isso? Né? Gente, porque é por um motivo óbvio. Você quer que as pessoas utilizem o seu espaço e tenham boas sensações. Né? Quando você é contratado para fazer uma casa para uma família, a ideia não é que você só faça 4 paredes e uns ambientes lá dentro e põe um telhado por cima e assina sua ART ou sua RRT, né? A sua anotação de responsabilidade técnica ou seu registro de responsabilidade técnica como profissional e saia fora para ir para a próxima. Não é isso. O nosso propósito como profissionais que queremos entregar qualidade, o que é? É que você promova boas memórias, promova uma apropriação daquele espaço. Né? Isso é importante? Sim. Como eu faço isso? Aí a gente tem estratégias. Temos estratégias diversas, né? Então, por exemplo, olha essa foto que eu mostro bastante para os meus alunos. É um corredor de uma faculdade, né? É um corredor de uma faculdade. O corredor das faculdades, ou de um colégio, ele não é um lugar, na maior parte das vezes. Por quê? Porque a atribuição dele é fazer o quê? Correr, é que você circule, é que você ande, é que você tenha ali e chegue num ponto A a um ponto B. Mas olha aqui que o arquiteto fez aqui. Ele colocou uma mesa, ele articulou no corredor, ali no guarda-corpo, um espaço para uma mesa. Por que ele fez isso? Porque ao colocar essa mesa no corredor, o que ele está promovendo? Ele está promovendo que os alunos cheguem até ali, sentem, estudem, conversem, interajam, e com isso ele vai gerar memórias. Ao gerar essas memórias, né, ele vai gerar que aquele corredor não seja apenas um corredor, não seja apenas um espaço, e sim um lugar. E aí é fácil, né? Eu pergunto para vocês, vocês estão conseguindo desenvolver no projeto de vocês lugares ou espaço? Fundamental saber a diferença. Então, lógico que quando a gente entrar na próxima aula agora e eu falar para vocês, gente, o que é conceito, o que é partido, né? Cada um responde de um jeito, cada um responde de uma forma. Mas o que é mais importante do que pensar em conceito e pensar em partido, na minha opinião? É saber o que tipo de apropriação, como você está fazendo com que a pessoa se aproprie daquele espaço. Você está conseguindo transformar os seus espaços em lugares. Isso é importante, né? Isso é importante. Lógico que para algumas situações é muito fácil você gerar essa memória, né? Por exemplo, o teatro, olha para essa imagem, o teatro itinerante feito por Aldo Rossi na Itália. Como que ele é? Ó, estão vendo essa balsa aí, chegando com essa torre, o que é isso? Isso é um teatro itinerante, ele construiu um teatro em cima de uma balsa, e essa balsa ela vai navegando ali pelos espaços, pelos rios ali da Itália, Veneza, enfim, né? Então, olha a percepção do arquiteto. Ele observou, né, muito intelectualmente, com muita reflexão, que o perfil das cidades italianas, óbvio, dessa Idade Média e dessa Renascença, como que é?
ele é composto muito por torres, né? Não torres necessariamente de igrejas, mas observa o perfil dessa cidade, como que ele é, né? Como que é esse perfil dessa cidade? Cheio de torres. Isso causa, né, nas pessoas que vivem ali na cidade uma atribuição de um elemento arquitetônico à sua memória. Agora volta aqui comigo. Eu aposto que se esse morador aí de Veneza, ele vai viajar, quando ele volta e ele vê lá na janelinha do avião todas essas torres aí, causa alguma coisa para ele. Concorda? Porque foi ali que ele cresceu, enfim. Então, por que que o Aldo Rossi opta no seu teatro itinerante? O que que tem aí? Tem uma torre. Porque é a mesma lógica. Imagina você estar ali na praça, ali esperando, e de repente você vê uma balsa com uma torre chegar. Isso causa uma memória em você. Então ele consegue fazer com que o seu projeto desperte nas pessoas essa sensação de lugar, essa sensação de memória afetiva, de apropriação cultural, né? Essa apropriação ela é muito importante. Porque o seu projeto, ao meu ver, ele só é bom se ele consegue despertar nas pessoas essa apropriação cultural. Se as pessoas estão confortáveis o suficiente para se apropriar daquele espaço. E aí, temos um arquiteto que todo estudante de arquitetura, arquiteto formado conhece, chamado Hermann Hertzberger, que escreveu o livro Lições de Arquitetura, que ele fala numa terminologia similar, né, que chama-se polivalência. O que é uma arquitetura polivalente, pessoal? Uma arquitetura polivalente é uma arquitetura flexível. Então, quando o Hertzberger ele fala toda arquitetura ela tem que ser polivalente, ele está falando toda arquitetura tem que ser flexível o suficiente para que as pessoas consigam se apropriar do espaço e usar esse espaço da forma que eles bem entenderem, que muitas vezes o arquiteto não raciocinou que poderia ser daquele jeito. Então olha essa imagem aqui. Um banco da praça está ali, pessoal. Mas por que o aluno optou por deitar ali de uma forma muito bem descolada nessa cerca? Porque ele se sentiu confortável pela apropriação desse espaço. E eu gosto de mostrar esse projeto aqui, que é a Escola Montessori, também feita pelo Hertzberger. Por quê? Ele fez essa escola, tá, da metodologia Montessori, que não vamos entrar aqui porque não é o nosso foco, sobre o que é essa metodologia, mas fica aí de tarefa de casa para vocês lerem. E o que eu quero que vocês percebam? Que o arquiteto, ele faz de uma forma com que a rua, né, esse perímetro que é a rua, que é o corredor dessa escola, né, que é a rua para o estudante, ele faz alguns elementos ali que são muito interessantes. Por exemplo, esse palcozinho que ele faz, parece um banco, né, mas é um palco. Por quê? Porque aí os alunos eles podem fazer o quê? Eles podem subir, eles podem fazer um teatrozinho ali, eles brincam. Então é uma apropriação, é um instrumento que auxilia essa apropriação desse espaço. O que mais que ele faz? Olha, essa aqui é a porta. Volta aqui comigo. Essa aqui é a porta para a sala de aula. E ele desenvolve nessa porta ali do lado direito uma espécie de vitrine, uma vitrinezinha. Para quê? Para os alunos exporem os seus trabalhos, né? Colocar os seus trabalhos ali e aí apresentar para os coleguinhas. Porque isso vai gerar uma memória. Então você não vai passar pelo corredor dessa escola e não prestar atenção, e não se sentir confortável para olhar. Então você cria uma memória coletiva dos alunos. Bom, entenderam a diferença entre espaço e lugar, pessoal? A importância de você ter um espaço e você ter um lugar? O que você tem que sempre buscar? Lógico, vai ter momentos que eu não consigo fazer com que tudo seja um lugar. Não dá. Então, por exemplo, são situações e situações.
mas eu consigo ter uma ordem geral ali para buscar a composição da maior quantidade de lugares. Ou que pelo menos eu dê essa flexibilidade projetual suficiente para que as pessoas utilizem aquele lugar, que se apropriem, que gerem memórias próprias. Agora, até como um processo de reflexão, a gente pode perceber por que na malha urbana os condomínios fechados são totalmente criticados. Né? Por que um condomínio fechado, se você for discutir com um teórico arquiteto, por que ele critica um condomínio fechado? Né? Porque promove uma alienação das pessoas do contexto urbano frente àquele pedaço. Ah, mas o condomínio fechado é bom. Não estou discutindo isso. Não estou discutindo o fato, por exemplo, se o seu cliente quer comprar uma casa no condomínio fechado, você vai ser um profissional que vai falar, não faça isso. Não é o caso. Mas o condomínio fechado, ele é uma boa solução no contexto urbano? Não. Porque você promove uma rua inteira que não tem vida. Passa do lado, você está lá caminhando na sua rua, passa do lado de uma rua que tem um condomínio fechado como vizinho. Aquela rua não tem vida. Porque é só aquele muro de proteção infinito. Não tem vida, não tem comércio. Será que eu, ao projetar um condomínio fechado, não posso tentar contrabalancear isso? Né? Promover ali umas lojazinhas, umas praças intermediárias para tentar criar vida. Então, essa alienação urbana que o condomínio fechado gera. Então, existem arquiteturas, isso do condomínio fechado é uma consequência, essa alienação é uma consequência desse fechamento, dessa proteção, né? E aliena as pessoas que estão lá dentro do seu contexto do entorno. Mas tem arquiteturas, por exemplo, que elas são projetadas para alienar. Será que vocês conseguem pensar em alguma arquitetura que é projetada para alienar as pessoas que estão lá dentro? O shopping. O shopping promove uma alienação dos seus usuários. Por quê? Porque não tem janela para o lado de fora. Né? Quem nunca entrou num shopping um horário, quando foi sair, estava de noite, falou, nossa, escureceu. Por quê? Porque você ficou alienado. Tem um outro, só que a gente não tem no Brasil, tem lá em Las Vegas. Como é que chama? Cassino. Gente, o cassino foi feito para alienar as pessoas. Você entra lá, você não vê o mundo de fora, porque é para você ficar lá dentro gastando. Né? Então, será que esses espaços que promovem a alienação, eles vão conseguir, de uma forma efetiva, se transformarem em lugares? Né? Você vai se apropriar de um shopping, de um espaço do shopping. Você pode até ter boas memórias dos encontros com seus amigos lá, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não tá, talvez você não tenha um conforto suficiente para transformar aquele lugar em seu, né? Então é meio complexo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente tratou aqui um pouco sobre diferenças entre espaço e lugar, apropriação, né? Memória, seja ela boa ou ruim, dos seus projetos. E com isso, espero que a gente consiga trazer mais teoria na hora de vocês projetarem os seus lugares. Agora, se você gostou desse vídeo e foi interessante e útil para você, dá o seu like, aciona o dedão aí, segue a gente, deixa os seus comentários, a gente ativa o sininho, a gente precisa disso, tá? Para conseguir manter um pouco desse fluxo, desse empenho aí da nossa equipe que está editando, que está aí trabalhando na nossa jornada projetista, tá bom? Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.